Vamos nós. Eu tinha mandado também esse link do Replit para vocês, mas como eu consegui consertar a visualização do Moodle, então acho que é até desnecessário isso daqui. Mas já que eu mandei, eu vou só explicar. Qual a ideia? Você roda, você faz o fork, né? Você vai ter uma cópia na sua máquina local. E aí quando você roda, aparece essa tabelinha aqui para fazer download, mostrar help, mudar a base de dados, por exemplo, B. Aí você pode mudar full PO e AD, mantém PO. A largura do terminal, a visualização se é up-down, se é side-by-side, se é para visualizar com as marcações ou não, para rodar. Por exemplo, eu vou baixar uma atividade. Qual foi a do carro? 002, é? 002 em C++. Então ele baixa a atividadezinha aqui. Como não é só da F5 que ele mostra todos os arquivos. Não sei por que ele não mostra os arquivos de cara, tem que dar F5. Pronto, tá aqui os arquivos. E aí aqui ele já baixa o arquivo de rascunho. Já baixa o arquivozinho de rascunho para a gente fazer a partir do arquivo de rascunho. E, por exemplo, para rodar os testes é só voltar aqui para o console e dizer que eu quero rodar R, o teste 002, o programa 002. E aí ele compila com 002 e mostra o resultado, né? No caso aqui está igual a saída do Moodle. Por exemplo, era para mostrar que o show tinha os passageiros, gasolina e quilometragem, mas não mostrou nada porque não tem nada implementado. É exatamente a mesma visão que está atualmente no Moodle, né? Que é essa visão up-down com as marcações de qual é a linha que dá errado, porque antes, sem a marcação de linha, ficava um porre de acompanhar. Aqui, pelo menos, a gente também tem a opção de marcação de visualizar side by side, né? Lado a lado. Para fazer os testes de OL, eu prefiro lado a lado. Que você enxerga assim, né? Antes não dava para ver, assim, porque como ele corta a quantidade de linha, nesses maiores, você teria que aumentar o tamanho do terminal. Então você pode dar aqui um T100. Ou então T, aí vai mostrar as opções, aí você manda para 100 para poder caber mais coisa. Como já tem o comando aqui, é só dar o Enter que ele já roda o último comando. Só que aí tem que esticar o terminal para caber, né? Pronto, isso aqui. Ó. Não há ninguém no carro, passageiros, gasolina, quilometragem. Se vocês estiverem bugando, assim, uma coisa que eu percebi é que o pessoal estava tendo dificuldade nas últimas, né? Qual é a sugestão? Por exemplo, você tem um código menor ou uma lógica menor, como por exemplo de entrar pessoa, você bota um if else aí numa boa. Se a quantidade... Perdão. Estou ensinando mais. Se a quantidade de passageiros for igual ao máximo, então você avisa, né? Cout, sei lá qual é a mensagem, carro lotado. E aí você bota o else e faz a sua ação. Passageiros mais um. Só que em funções que tem muito erro, a forma mais fácil de fazer, quando você tem assim muitos casos que pode dar errado, é ir se livrando dos erros pedaço a pedaço, né? Isolando as lógicas. Por exemplo, no caso do drive, qual é o primeiro caso que pode dar errado? Se não tem passageiros. Então, se a quantidade de passageiros for igual a 0, aí você já resolve esse caso aqui. Você vai ter que avisar que não tem passageiros. Perdão. Não sei quais são as mensagens decoradas não, tá certo? Depois vocês veem lá. E o mais importante, você já sai fora aqui da função. Aí agora você vai para o outro caso, porque fica mais fácil de ver cada um dos casos. Qual é o outro caso mais fácil? O primeiro é quando não tem passageiro, o outro, quando não tem gasolina. Então você vai lá.
Se a quantidade de gasolina for igual a zero, stdc out, dá a mensagem de erro certinha, né? Que eu não sei qual é. Você olha lá, sem gasolina. Próximo caso. Caso também de erro. Quando ele... Se a quantidade de combustível não é suficiente para a viagem toda, né? Se a quantidade de combustível é menor do que o tanto que a pessoa quer andar. Aí você avisa também. Feio, se eu não me engano, parou após andar km. Não. O que eu consegui andar foi o tanto que eu tenho de combustível, né? Des.gas km. Dei a mensagem e agora eu faço as contas parciais. Que é se eu só andei gás, a minha quilometragem... lembra do sombreamento variável, né? Aqui é km, então eu sou obrigado a usar o desse. A minha quilometragem aumenta do tanto de gasolina que eu tinha. Porque foi só o que eu consegui andar. E a minha gasolina vai para zero. Porque eu gastei tudo. Entendeu? E aí eu vou para o último caso, que é quando eu consigo andar tudo, não tem mensagem de erro, eu só incremento a quilometragem do tanto que ele mandou eu andar, e eu decremento a gasolina do tanto que ele mandou eu andar. Então, nesse caso aqui, porque esse aqui é um caso pequeno, né? Eu tenho 3 erros, mas eles são independentes. Porque é mais fácil você fazer assim, por pedaço, do que tentar misturar um com o outro, fazer um monte de fielse e fazer escopo grandão, assim, é mais fácil de você enxergar onde cada pedaço começa e termina. Entendeu? Então, você vê que não é uma lógica complicada, só que como você tem muita coisa aí para dar errado, aí acaba que não é trivial, mas fazendo assim, esses casos eles se tornam mais triviais. Então, ok? Acho que a parte mais complicadinha era essa mesmo, né? Tá? Então, bora para a próxima matéria. A gente vai agora para controle de acesso e a gente vai acabar falando sobre gets e sets. Então, para isso, eu vou pegar o projeto lá do relógio. Ora, eu acho. github.com xcode PO arcade. Então acho que é o projeto da segunda semana, que é o piripim relógio. Pronto. Relógio. A gente vai ver o relógio e o porquinho hoje. Acho que o relógio hoje e o porquinho amanhã, que é bom que vocês fazem. Nosso objetivo é gerenciar uma classe que controla hora. Né? Então a gente vai guardar a hora, minuto, segundo. E a gente vai ter que utilizar uma técnica, né, de nunca permitir que os nossos valores fiquem inválidos. Porque se a gente fizer no formato ERC, cadê? Se a gente fizer sem acesso nenhum, a gente pode incorrer nesses problemas aqui, ó. Então eu vou criar a pasta da aula de hoje, relógio 05. E a gente vai começar fazendo a partir do que a gente sabe e perceber quais são os problemas que nascem a partir daí. Então vamos aqui. Deixa eu criar o nosso arquivo. Então vamos lá. Um relógio ou uma hora, né, uma data, ele trabalha com 3 campos: hora, minuto, segundo, basicamente. Espera aí. Sai. Vou aumentar aqui, pronto. O tema tá bom, pessoal? Tá esse tema meio gritado, né? Mas acho que tá bom. Então, do jeito que a gente tinha um struct. Eu vou chamar de relógio mesmo, que é mais fácil de ver. E no nosso struct a gente tinha hora, minutos e segundos, tá? Então, do jeito que estava aqui, eu tinha um problema, que é como eu posso acessar as variáveis diretamente, eu poderia criar o meu método main e fazer a atribuição que eu quisesse para qualquer um dos campos.
Deixa eu desativar o Copilot aqui, que ele tá muito arengueiro. Sai fora, Copilot. Pronto. E aí, eu poderia fazer algo como do tipo, chamar de hora. Relógio não faz sentido, não. Hora. Tempo é melhor, né? Tempo. Qual a hora? Qual a hora? Não, hora. É porque hora parece só hora. Tudo bem. Então eu poderia criar uma hora e fazer uma atribuição que não fizesse sentido. Hora.horas recebe 65. Pra quem sabe que a hora só é de 0 a 23. Então como é que a gente controla para que os meus dados não fiquem inválidos? A primeira coisa que a gente precisa fazer é limitar o acesso a esses dados que são o estado da minha variável. E a gente limita o acesso colocando como uma classe e definindo que esses dados aqui, eles são privados. Quando eu digo que algo é privado, eu só permito que o acesso desses elementos seja feito pelos métodos da própria classe. E só. Então, na hora que ele é privado, eu não posso mais acessá-lo de outro lugar, de outra classe, de outro módulo, de outro nada. Porque eles se tornam, olha o que foi a mensagem que ele dá, se torna inacessível. Ué, se eu não posso mais pegar, de que é que serve? Já que você tem métodos, assim, um controle privado disso daqui, você vai ter que ter métodos públicos, formas de acessar esses dados. E, por exemplo, a primeira coisa seria um get. O método get, ele te retorna uma variável. Então, get hora, vou botar no singular, tá? Hora, minuto e segundo. Então, o get hora te retorna a variável hora, que é um inteiro. Então, se você quer saber a hora, você dá um get hora. Que horas são? stdcout get hora. Então, para acessar no modo leitura, você vai precisar do get. E para alterar, já que eu não posso fazer hora, né? Hora.minuto, eu não posso fazer isso, já que ele é privado. Aí, normalmente, a gente tem os métodos set. Normalmente, eles têm essa carinha, eles são void e eles têm um set. O nome está dando conflito, eu vou chamar isso aqui de tempo mesmo. Porque senão vai ficar hora, fica ruim de ler, tá? Então, para setar a hora, eu recebo um valor e atribuo esse valor para minha variável. E é aqui dentro que eu faço o controle do que é que a variável pode ou não pode fazer. É aqui dentro que a gente coloca as regras dentro daquela lógica. Por exemplo, se você estiver pensando na hora, o que é que esse set vai garantir? Que a hora nunca vai ser inválida. Então, por exemplo, você poderia fazer o seguinte, se o teu valor for maior ou igual a 0 e menor ou igual a 23, você faz a atribuição, senão você não faz nada. Aqui você não vai nem dar mensagem de erro nem nada, você só vai garantir que ele só altere se o valor for válido. Então agora você pode fazer a alteração da sua variável, tempo.set hora 10. E aí tempo.get hora, ele vai imprimir 10. Ok? Tudo bem, né? De boa até aí. Então, assim, o que é que a gente poderia fazer além disso? Aí, se você vai lançar a exceção ou vai emitir uma mensagem de erro, depende de cada caso, de cada problema. O que importa é que você agora tem uma forma de controlar o que a tua variável pode ou não pode ser. E, atenção, de nada adianta você colocar um get e um set se o teu construtor, que é onde você dá o start das tuas variáveis, faz isso daqui, ó. Teu construtor lembra tempo, recebe hora, minuto e segundo e está fazendo o que nas variáveis? A atribuição direta. Está fazendo controle? Não, está mesmo nada.
Então, o que seria o certo aqui? Ao invés de simplesmente meter um 7 horas aqui, você faria o quê? O 7 horas. Ao invés de simplesmente fazer a atribuição direta, você faz a atribuição controlada. Então, você garante que mesmo no construtor, o construtor garante que as suas variáveis só vão ser alteradas de acordo com os métodos getSet. Aí você vai ter que fazer. Professor, mas isso daí não é muito, como é que eu diria assim, como que se repete, como é o nome? Prolixo? É prolixo sim. A vantagem é que você, na verdade, tem duas coisas. Primeiro, você tem uma garantia de controle de uma lógica de negócios que pode mudar do decorrer do tempo. Às vezes, você implementa um objeto que tem uma lógica de negócios mais flexível, mas depois você vê que não dá certo e você consegue implementar a lógica de negócios mais rígida de uma forma transparente. A pessoa não tem acesso direto à variável, então você está escondido uma camada de transparência em cima do acesso às variáveis, ok? E a maioria das IDEs já tem ferramentas de fazer getSet automático. Normalmente você vai clicar em cima da classe, né? Eu digo assim, principalmente Java, entre outras. Você clica aqui em cima da classe e aí você tem um método de refatorar que não tem aqui no VS Code, porque ele não é exclusivo para C++, e aí você clica em refatorar, gerar gets e sets, seleciona todas as variáveis que você quer gerar o getSet, ok, ele, bum, já gera getSet para todas as variáveis que você for definir. Deixa eu ver se tem aqui no Qt Create, só fazer um exemplo aqui. Não. Novo projeto. Projeto não Qt, projeto C++, escolher, botar qualquer nome aqui, papapá, pinga. Ok. Criei aqui, vou criar aqui o meu carro. Do jeito que eu estava fazendo lá, tá? Carro não, né? Tempo. Tempo vai ter, deixa eu aumentar aqui. Tempo vai ter hora, minuto, segundo. Deixa eu ver aqui onde é que eu vou fazer aqui. Ó, papá, refatorar. Ó, criar gets e sets, tá vendo ali? E aí eu digo que eu quero criar gets e sets para todos eles, ó. Criar gets para todos os membros e sets para todos os membros. Ou eu poderia criar só para hora. Ó, criei os gets para hora, minuto, segundo e os sets para só hora. Aqui eu posso fazer do jeito que eu quiser, né? Então, se eu quiser todos os gets e todos os sets, ele já criou tudo aqui. E também já fez as implementações. Entendeu? Então, são coisas que são tarefas braçais que as ideias específicas de cada linguagem já vão ter de uma forma muito fluida. Então, não é uma coisa que a gente tem que ficar fazendo. No caso do Qt Creator, como ele é multilinguagem, né, algo como isso, você tem que instalar um plugin específico para fazer isso em C++, por exemplo, né? Então, se você quisesse uma ideia mais marombadinha para C++, a sugestão é o Qt Creator, né? Então, por exemplo, aqui, você vê que ele fez os métodos, só que as implementações ele colocou fora da classe. Se eu tivesse, por exemplo, a divisão entre um ponto CPP e um ponto HPP, eu poderia mandar a implementação de um local para o outro. Por exemplo, refatorar, vou mandar de volta para a classe, ó. Ela voltou aqui para dentro da classe. Se eu tivesse um HPP, eu poderia mandar ela para o arquivo lá de definições. Então, coisas que IDEs melhores conseguem fazer, tipo o Eclipse para C++, o Celion, entre outros. Tá? Então, vou fechar isso aqui. Então, aqui você tem o 7 minutos e o 7 segundos. Eu fiz aqui o get hora e o set hora, né? Desabilitei o Copilot. Copilot, volta. Não, ele tá aqui. Void set. Obrigado. Void set. Obrigado.
Ele acertou aqui? Acertou, né? 23, 23, 59. Falta os gets. Gets, please. Falta um get? Valeu. Ok, então agora eu tenho todos os gets e sets que me garantem uma camada de abstração de uma lógica de negócio que não precisa ficar explícita. Tudo bem? Então, assim, não tem mais o que fazer desse projeto. Eu fiz ele todo já. Mas, por exemplo, tem uma partezinha lá só o próximo segundo, né? Mas aí eu deixo para vocês, que senão não tem nada para fazer. O próximo segundo de 1 hora. Aí você tem que pensar na lógica. Como é que eu calculo o próximo segundo? Tem formas e formas de fazer. Tá? Então, sugiro que vocês façam, mesmo que seja repetitivo, façam só por hábito de escrita, né? Principalmente quando você está com linguagem nova. Mas se você já acha que é trivial para você, então você não faz. Mas se você quiser fazer, você faz por hábito. Tá? Vamos para o segundo exemplo de hoje. Tá? Então esse daqui é mesmo só para passar a ideia do get e do set. Segundo, que aí eu vou. Esse daqui é a atividade de casa, tá certo? E aí, por exemplo, em sala a gente começa a fazer amanhã. Eu já vou passar porque ela usa muito a ideia do get e do set, só que agora com mais corpo de lógica. Alguém teve um desses? Então, né? Era massa demais. Então, qual era a ideia daqui? Você tinha um bonequinho. Tudo bem que você dava comida, dava banho, né? Tipo, esse aqui é o pai do Pooh, que é mais recente nos celulares. Então, o que a gente vai implementar é um bonequinho desse. O nosso bonequinho, ele vai ter algumas ações, como comer, jogar, dormir e tomar banho. E cada ação vai ter uma pequena lógica que muda os atributos do nosso bonequinho. Qual vai ser a diversão? A gente tem que pensar numa forma de diminuir a quantidade de código inútil, porque senão a gente vai ter que ficar fazendo muito código de controle. E, por exemplo, em qualquer uma dessas ações aqui, ele pode morrer. Tipo, ele brinca tanto que pode morrer de cansaço, come tanto que pode explodir, ou dormir, ele não morre dormir, não. Não sei, talvez. Mas ele durma e aí ele descansa tanto tempo que ele morre de fome, entendeu? Ou então ele passa muito tempo sem tomar banho e morre de alguma bactéria, de sujeira. Então, nosso objetivo é interagir com isso daqui, ok? Alterando os atributos e a lógica deles é bem simples. Como é que é a modelagem do nosso pet? Nunca mostrei essa tabelinha para vocês não, né? Pronto. Então, essa carinha, essa modelagem, ela funciona assim. Os vermelhinhos, eles são tudo que é privado. Então, isso aqui eu estou dizendo que eu tenho os atributos privados, idade, se está vivo, o máximo de limpeza, a quantidade de diamantes, a energia, o máximo de energia, a fome, o máximo de fome e a limpeza dele atual. Então, todos esses aqui são os atributos. Todos os verdinhos são os públicos. Perdão. Privados e públicos. Bolinha significa que é um método e quadradinho significa que é um atributo. Esse tipo de visualização, ele vai mudar de aplicativo para aplicativo. Às vezes você vai ter que o privado é um menos, o público é um mais e por aí vai. Mas a lógica é fácil você entender. Basta você ver que existem alguns que são privados, outros que são públicos. Essa distinção dos tracinhos aqui, você está vendo? Ele não existe no ML, é só uma distinção lógica para a gente, para ficar mais fácil entender o que é getSet, que normalmente não tem muita lógica de negócios, o que é a lógica de negócios do projeto e o que é o construtor e o toString. Então, normalmente eu organizo os elementos assim para você ter mais o foco do que é que tem que implementar. Então, por exemplo, a gente já sabe que esses são os atributos. Nem tudo precisa ter get e set, a gente vai ver isso mais adiante, tudo bem? Por exemplo, uma coisa que faz sentido. Se você está gerenciando uma conta bancária,
Normalmente você não tem um método set saldo, porque você não quer criar a opção de setar o saldo diretamente. Você quer manipular o saldo, por exemplo, através de operações de crédito e débito. Dá um exemplo. Então, nem tudo precisa ter get, nem tudo precisa ter set. Às vezes você quer que a coisa não tenha set. Ela, por exemplo, vamos pensar no nosso carro. A quantidade de passageiros é uma coisa que muda conforme o tempo de vida do carro. Então, você poderia ter 7 passageiros. Mas, talvez para a lógica do nosso carro, o máximo de passageiros não. Então, com a mesma quantidade máxima de passageiros que o carro nasce, é criado, ele vai ficar até o final da vida. Entendeu? Então, são escolhas que você vai fazendo de acordo com o seu problema de modelagem. Não é uma obrigatoriedade que tudo tenha get set. Tanto que, por exemplo, o Python, ele já usa uma abordagem diferente. Ele diz, rapaz, assim, não só o Python, né, mas outros, até o Java, ou dependendo da linguagem, ele chama assim de métodos dummy, né? Não sei se é dummy a palavra que ele usa. Que são assim, são métodos que só servem para carregar elementos ou valores de um lado para o outro. Ele diz, rapaz, você não precisa ter get set? Não faz. Entendeu? Deixa só usar atributos e acesso direto. Em Java já é diferente. Java já diz, meta get set em tudo. Eu não aceito acesso direto. Então é uma coisa que vai mudar de projeto para projeto, linguagem para linguagem. Aí você vai ter que entender qual é o contexto como você está. Então, esses são os atributos. Esses são os métodos da lógica. Ó. Comer, brincar, tomar banho e dormir. E aqui estão os nossos punhados de get set. Aqui, ó, outro método privado. A gente sabe que é privado porque ele está em vermelhinho. Ué, pensei que fosse uma bolinha, mas não é bolinha. Estranho. Ele virou aí um preenchido, né? Então, preenchido é método, aberto é atributo. Legal. Então, vamos ver aqui a lógica, só para a gente entender. Ó. O animalzinho, quando ele é criado, ele é inicializado com alguns atributos, né, que são os máximos. O máximo de energia, o máximo de saciedade e o máximo de limpeza. E aí ele começa com tudo no máximo. 0 dias, 0 turnos de vida e 0 de diamantes. A idade 0, diamante 0. Quando você brinca com ele, gasta 2 de energia do bichinho, 1 de saciedade, ele fica sujinho, 3 de limpeza. Ele ganha 1 diamante e 1 de idade. A questão é que, se qualquer um desses atributos chegar em 0, ele morre. Então imagina se você tivesse que fazer todos esses controles em todos os métodos. Vai ser um porre. Então onde é que a gente centraliza o método para alterar a energia e controlar se ele está vivo ou se ele vai morrer por falta de energia? No set. No set o quê? Set energia. Então, esse método aqui, ele teria uma cara bem enxutinha se você consegue colocar tudo dentro do set. Deixa eu ver se eu pego os modelos aqui. Solver.cpp. Acho que eu joguei parte do modelo aqui. Pronto. Ó qual é a carinha do brincar. Se o meu bonequinho não estiver vivo, então eu... Sabe? Porque eu não vou brincar com bicho morto, né? Até dá, mas... é estranho. Dependendo da pessoa. A gatinha da minha tia morreu. Tá toda durinha com seus pezinhos. As cestas ficaram tão tristes que elas gostavam tanto de ir lá para dar leite para gato. Pronto, ó. Brincar muda a energia em 2. Então, ó, brincar vai mudar a energia para o que ele tinha de energia menos 2. Aqui dentro eu estou empacotando tudo, que se ele vai morrer de cansaço ou não, né? Se ele, por exemplo, se ele, para evitar que ele passe, né? Gastei 2 de energia, fiquei com menos 1. Não pode ficar com menos de energia. Ou então comeu, ele não pode comer e estourar a tripa além do limite, né? Comer além do que cabe na barriga dele.
Então, todos esses controles de limite, de não poder ir abaixo de 0, de morrer, vai estar onde? Nos métodos 7. Ok? E aí, se a gente modela assim, a gente esconde dentro da lógica, deixa na lógica só o que precisa estar dentro da lógica. E aí, os gets e sets fazem super Aí, sentido. no caso, para esse modelo, a gente vai fazer o 7 vezes parecido com aquele que você fez de você serve para limitar o mínimo e o máximo. Por exemplo, eu já deixei aqui o set hungry de graça. Por exemplo, no set hungry, se por acaso o bichinho foi para menos do que 0, ele comeu e aí foi para -1 de fome, o que é que aconteceu? Ele não vai ficar com -1 de fome, ele vai ficar com 0. E aí, como agora ele está com 0, o que vai acontecer com ele? Morreu de fome. Se ele estava vivo, agora ele vai para morto. Se não, eu só controlo se eu não estourei o limite. Se não, eu seto dentro do valor que é válido. Você está vendo? Todos os controles. Antigamente eu não dava isso não, mas quando eu ia ver, era tanto da gambiarra que o povo fazia, que eu disse, não, rapaz, eu vou facilitar essas primeiras atividades para o cara já, assim, e aos poucos montando quebra-cabeça. Porque é quase como um quebra-cabeça. Se você não tem isso, não é fácil chegar nisso. Quando o cara parte dentro do modelo, já é mais fácil ir replicando. Beleza, vou controlar os limites, se sai de um limite eu sei o que é que eu faço, se vai além do limite eu sei o que é que eu faço, se não eu sei o que é que eu faço, e aí eu vou fazendo os controles. Então você vai usar isso daqui para encaixar os outros modelos das outras variáveis. Por exemplo, a main aqui já está pronta. Então, galera, assim, eu estou remontando a disciplina para você ter um começo mais fluido, principalmente se você tem dificuldade com a linguagem, e não é para você gastar mais do que 2, 3 horas para fazer um projeto desse, principalmente com tudo dado de bandeja. Então, assim, se você deixar acumular, claro, né, tirando os problemas pessoais e tal, mas é ruim para você, incompetência sua, tá? Ok? Então, isso daqui é a tarefa de casa, quem quiser fazer pode fazer. Se não, a gente começa a fazer amanhã. Amanhã vocês já começam em sala de aula a fazer o projeto. Porque sempre aparece uma dúvida ou outra, né? E aí a gente vai para o outro projeto que a gente vai começar agora. Porque o Get Set, o relógio ele é tão trivial que meio que dá, assim, é fácil de entender. E esse daqui a gente vai fazer agora porque a lógica dele não é tão óbvia. Vocês já tiveram um porquinho? Já tiveram porquinho? Vocês eram daqueles que roubavam as moedinhas por cima ou não? O porco nunca enchia, né? Tinha um macete que era você dobrava um papelzinho e você enfiava o papel, né? Que o porquinho, a moedinha escapulia pelo porquinho. Tá, então, ok. Tá, a gente vai modelar o porquinho agora. Então, o porquinho, ele vai trabalhar outra coisa com a gente, que são as enumerações. Alguém já usou enumeração alguma vez na vida? Sabe o que é enumeração? Enumeração? Não? Tá. Então, bora lá. Então, enumerações, elas têm em todas as linguagens, tá certo? E qual é a lógica delas? Às vezes, eu nem sei se eu estou gravando, né? Eu estou gravando essa bodega, estou. Às vezes você precisa de tipos de dados que eles não encaixam no inteiro, não encaixam num float. Por exemplo, você quer comprar uma roupa. Você quer fazer um método lá de comprar roupa. Sei lá, pode comprar. Aí a primeira coisa seria o código da roupa. Sei lá, int código. E aí você consegue entender que o código ele normalmente é o inteiro. Mas agora você vai para o tamanho da roupa. Poderia ser P, M ou G. P, M e G se encaixa em que tipo de variável?
char e pp. Se inventar o tipo pp aí já lascou, né? Porque pp é duas coisas, né? Aí você fala o que? Bota string. std string tamanho. Aí você bota string. Aí você vem bem aqui e faz comprar zeros em 5 e coloca pp maiúsculo. Aí lascou tudo. Aí quer dizer que agora você vai ter que ficar controlando se é maiúsculo ou minúsculo, se tem case ou não tem case. Ah, não, tudo que eu receber aqui eu vou dar um lowercase para baixar tudo, porque às vezes simplesmente o tipo não faz sentido, não encaixa. Então, quando você tem um tipo que tem valores exatos e bem definidos, a gente costuma transformar isso no que a gente chama de enumeração. Então, uma enumeração, ela, por exemplo, tem um nome, seria tamanho, e dentro desse nome você vai definir os valores das variáveis. Então, a tua enumeração seria P, PP, M, não existe MM não, né? G, GG, o que mais? XG, XXG. Ok? E aí você recebe um tamanho. Olha como fica mais descritivo. Aquela tua string que antes não representava com clareza o que você queria receber, agora você sabe, é um tamanho. E é fácil porque isso aqui é conversível em tempo de compilação. É um tamanho. Ué, como é que eu passo? Você passa assim, ó. Você vai fazer um tamanho. E aí você tem um operador de escopo. Tamanho P. E isso daqui, internamente, dependendo da linguagem, vai virar uma coisa ou outra. No caso do C e do C++, uma enumeração é um inteiro. Então, assim, ele começa e converte para 0, 1, 2, 3, 4, 5. E isso é utilizado a rodo para quase tudo. Por exemplo, quando você está fazendo um código... Será que eu tenho instalado aqui só para mostrar? SFML. Tem? SFML barra... que System main. Deixa eu ver. SFML. Não lembro. Eu queria pular nos códigos e mostrar que, por exemplo, a definição das teclas, cada tecla é convertida com a enumeração de código. Então, basicamente, tudo é mapeado para enumerações. Tudo que tem um tamanho finito de valores é mapeado para enumerações, porque é muito mais fácil trabalhar com enumerações. Então, por exemplo, moedas, que era o caso do porquinho. Para as moedas, você não tem qualquer valor que represente uma moeda. Como é que você conseguiria modelar, então, a sua moeda? A sua moeda seria um inteiro representando o valor da moeda? Ué, mas não tem moeda de qualquer valor. Como é que você faz? Cria uma numeração. Então, aqui você poderia definir que as moedas seriam quais as moedas? Você tem a moeda de 10 centavos, M10. Você teria a moeda de M5, né? Que mais? M10, M25, M50 e M100. Você tem moeda de R$2? Não. A mesma coisa para cédulas. E aí você vê que é mais fácil você representar o dinheiro físico assim do que tentar encaixar numa string. Aí você teria que fazer algum tipo de catrevagem aqui para fazer esse negócio caber dentro do string. Aí qual seria a lógica? E aí podia dar um erro. A vantagem da enumeração é que os erros de tipo já são em tempo de compilação. Você sabe com clareza se o tipo passou certo ou se o tipo não passou certo. Agora a gente tem uma coisa específica de linguagem. Como enumerações em C++ não são objetos, eles são primitivos,
você vai ter que criar funções, por exemplo, para poder transformar em texto ou valor. Quando você está lá, por exemplo, na linguagem que é mais OO, a enumeração ela seria uma classe. Dá um exemplo aqui do Java, por exemplo. Você teria que... Deixa eu abrir logo o exemplo certinho. Em Java, você teria que a sua moedinha, ela seria uma classe. Aí a tua classe, ela tem os atributos, tá vendo aqui, atributo valor e atributo inteiro, da mesma forma. Você tem o construtor. Qual é o construtor? A moeda ela recebe um valor, e no caso aqui do porquinho, a moeda vai receber um volume, porque tem moedas maiores e moedas menores, ok? A moeda ela é uma classe como uma classe normal, tem atributos, tem valor, tem construtor e tem os métodos, tá vendo aqui os métodos? Get e tal. O que é que uma enumeração não tem? Método set. Por quê? Porque os valores já são bem definidos. E são definidos onde? No processo de criação. Então, na hora que você cria uma enumeração, fazendo um exemplo como, por exemplo, Java ou Python, você é uma classe como qualquer outra classe, mas todos os valores já são travados na hora que você cria o elemento. Só existe a M10, que tem esses valores, só existe a M25, que tem esses valores, a M50, que tem esses valores, e a M100, que tem esses valores. Em C++ não é assim, por exemplo. Por quê? Porque uma moeda não é um objeto, não é uma classe, não é OO. Então, se eu quisesse transformar isso num valor, eu teria que criar, por exemplo, um getValue. GetValue que recebe uma moeda e aí retornaria o valor, por exemplo, em centavos. Aí eu poderia fazer se moeda for igual a moeda.m5. Quanto é que ela vale? 5 centavos. Manual mesmo, com if else. Claro, eu posso fazer um mapa, mas como vocês não viram o mapa, vamos ficar no velho if else mesmo. Se moeda for igual a moeda.m10. O valor é em centavos, 10 centavos. Se a moeda for igual a moeda M25. Enumerações têm ainda a vantagem de elas casarem muito bem com switch case. E aí, de cara, até a própria linguagem já te diz se você está esquecendo algum dos tipos de cara para você. Deixa eu só ligar o Copilot aqui que eu tô com preguiça de digitar isso tudo de novo. Vai, Copilot, volta aí. Switch. É assim, eu nunca uso switch case, eu nunca lembro. Switch, moeda. Você tá pensando aí. Vou parar de pagar o Copilot. Ai, carniça. Tá vendo, pai, como é? Olha o que eu escrevi. Case, M, moeda, M5, 2 pontos, aí return 5. Case, moeda, M10. Cara, eu nunca uso switch case. Antigamente eu usava, mas depois que eu comecei a programar muito em Python, que Python aboliu o switch case, aí eu não criei abuso. Abuso. 25 case moeda M50 return 50 default return 100. Por volta de R$1, né? Ou então return 0. Assim, não tem como dar errado. Lembrar de sempre colocar um return default em toda função que retorna o valor. Então tá aqui o nosso valor que recebe uma moeda e pega uma moeda. Outra coisa que a gente também normalmente faz é um método para transformar de enumeração para texto.
Então seria a mesma coisa aqui, só que ao invés de transformar de enumeração para string, né, a gente transformaria ele em get string, get name. E aí aqui ao invés de retornar 5, 10, ou então qual seja o nome que você precisar. É muito feio sem map isso daqui. Mas tudo bem, pronto. Agora eu já posso usar moedas. Posso comprar coisas e usar moedas. Qual é a brincadeira do porquinho? E aí eu vou pedir para vocês começarem o porquinho agora, tá bom? O porquinho, você tem duas coisas para controlar. Ó. Cadê, ó? O porquinho, você tem o estado de se ele está quebrado ou não. Você tem os itens que ele guarda, o valor em dinheiro que ele tem, o volume que ele possui e o volume máximo que ele suporta. Porque você pode botar coisas no porquinho até ele entupir. Tudo bem? Quando você constrói o teu porquinho, você constrói ele passando o volume máximo que ele suporta. Você pode adicionar no teu porquinho uma moeda, e essa tua moeda pode caber ou não caber no porquinho, se ele já tiver com o volume estourado, e você pode adicionar um item, por exemplo, uma coisa que não seja uma moeda, mas que caiba num porquinho, sei lá, uma tampinha. Vamos abstrair e imaginar que um papel, alguma coisa assim que cabe no porquinho, tá? Só que agora a lógica de controle não está no sets, que você vê que não faz sentido ter um set aqui. Você altera o valor das suas variáveis não pelo set, mas pelos métodos add. Onde é que tem o controle, o get? O get só vai funcionar, você só pode pegar as moedas se o quê? Se quebrar o porco. Então o teu get não funciona a não ser que você quebre o porco. Quando você quebrar o porco, aí beleza. Aí você consegue pegar as suas moedinhas, consegue pegar os seus itens, entendeu? Senão, ele vai ficar avisando que você tem que quebrar o porco primeiro. Bora aqui, por exemplo, ver a lógica. Iniciei um porco com 20, abstrai aí qual é a unidade de medida. Vamos imaginar que é centímetros quadrados, tá certo? Centímetros cúbicos, perdão. Então, quando eu mando mostrar, o meu porco não tem nenhum item. Em valor, ele não tem nada de dinheiro. Em volume, ele tem 0 de 20 centímetros cúbicos. E o estado dele é que ele não está quebrado, né? Se eu adicionar uma moedinha de 10 centavos e mandar mostrar o estado, ele vai ter 10 centavos. O volume é 1, porque na lógica aqui que ele define, a moedinha tem... Cadê a lógica da moedinha? Não tem a lógica da moedinha. Cadê a lógica da moedinha? Eu acho que está aqui dentro, vou ter que tirar daqui de dentro. É porque antes eu só tinha feito esse projeto em Java, então não tinha as lógicas lá de fora. 10 é 1, 25 é 2, 50 é 3 e R$1 é 4. Oi. Você que fez esse projeto aí? Foi. A ideia inicial dele? Todos. É porque eu atingi esse aí semana passada. Na verdade, eu fiz todos os projetos do repositório. Meu preferido é esse daqui. Mas assim, antes, todos os projetos tinham uma piadinha, uma anedota e tal. Mas aí o pessoal se distraía muito, eu fui tirando. Eu lembro que o do contato era... Meu Deus, como era do contato? Era nossa, deixa eu dizer. O Coringa... Era a piada do Coringa pro Batman, mas como era? Pra caramba. Daqui pro final eu lembro e eu conto. Ó.
Você vê que o único contato da agenda é o contato do Coringa. Eu fiz isso aqui depois de assistir o filme do Batman. Ok, vamos lá. Cadê? Ok, então vocês começam agora o porquinho, tá bom? Sim, só terminar a lógica. Vocês acham que tá muito difícil o porquinho? Muito difícil? Médio? É porque o complicado é que você sai de FUP, você nem função tem que fazer, né? Ou então é tudo na main, um negócio que você tem de cara, parir aqui 300 funções diferentes. Aí é de lascar, né? Mas assim, qual é a ideia? Façam por camadas. Qual é a primeira coisa que você tem que fazer? Ó? Tanto que esse daqui nem tem os testes ainda, nem tem o modelo. Faz só o método de inicializar e faz um show. Só um. Conseguiu fazer o show, mostrar o porco vazio? Ótimo. Aí você vai para o próximo. Qual é o próximo método que você vai ter que fazer? Adicionar moeda, que vai receber o quê? Uma moeda, e aí você coloca a lógica de inserir a moeda. Aí depois você vai para adicionar item. A lógica de adicionar item é a mesma lógica de adicionar moeda. Você verifica qual é o item, ele tem dois parâmetros. O nome do item e o volume. Se o volume cabe no porco, você adiciona o item dentro da string. Isso aqui é só uma string que você vai concatenando. Não tem nem vetor aqui ainda. Então, por exemplo, agora você tem ouro. E aí o teu volume que antes era 4, porque você tinha duas moedas, vai para quanto? Vai para 7. Aí agora você tenta pegar... Cadê? Você tenta pegar os itens. Só que o get itens vai fazer uma verificação, que é o quê? Se o porco está quebrado. Como o porco não está quebrado, você tem que fazer o quê? Ó, você não pode pegar os itens. E aí você retorna vazio, que você não conseguiu pegar nada. Pegar moedas. Ué, você tem que quebrar o porco, então você não retorna nada. Quando você manda mostrar o estado do porco, ainda é para ele ter as mesmas coisas que ele tinha antes. Que é o quê? Os itens, as moedas e o volume. Se você quebra o porquinho e manda pegar os itens, o que é que vai ter agora? Ouro e passaportes, pegar as moedas, 0.6, e quando você manda mostrar nenhum item, nenhuma moeda, nenhum volume, porque o porco está quebrado, e quebrado igual a true. Então vocês vão ver que é um jogo de quebra-cabeças. E a ideia é que a cada semana a gente vai dando dicas de como simplificar o processo de quebra-cabeça. Não ficou a minha frase, não. Mais simples o processo de montagem. Então, antes a gente viu, tem controle de escrita. Controle de escrita vai para onde? Para dentro do método get. Entendeu? Que nesse caso não tem. Por quê? Porque não faz sentido eu dar um set diretamente no volume ou um set diretamente nos itens. Como é que eu altero? Através do ADD. O ADD cria a minha camada de manipulação das variáveis. Por quê? Porque eu não quero manipulação direta. Então, o meu acesso é privado e controlado através dos métodos. Eu acho que eu botei conteúdo demais na aula só. Foi mal, ó. Desculpa. Foi mal, eu errei na mão. Ainda bem que a gente vai ter amanhã o dia todinho só para praticar isso daqui. Então a ideia é a gente finalizar um deles, seja o porco ou seja o Tamagotchi, e o que ficar faltando a gente faz para casa. Então vocês querem começar qual? Aqui, o porco ou o Tamagotchi? Porque um vai ficar para hoje e amanhã, a gente fazer em sala, e o outro que faltar, vocês ficam para casa. O que vocês preferem fazer aqui? Tem que ter alguma unanimidade. E se for 50-50, eu jogo a moeda. Não? Então bora pro porco, que é o último, que aí a gente começa do zero. Então façam o seguinte.
abram o editor. Abram o editor de vocês. E criem só a enumeração, beleza? Não precisa nem fazer o get name porque a gente não usa, tá? A única coisa que você vai ter que fazer é o get value e o get volume, né? Que é para pegar o valor e para pegar o volume. Então, abre o teu projeto aí e vamos fazer junto. Então, a gente tem aqui 20 minutinhos, a gente faz juntos aí. Beleza? Criou aí o projeto. Tá. Então, assim, ó. Ao invés de fazer um método para pegar o valor, um método para pegar o volume, um método para pegar o nome, o que a gente pode fazer para simplificar isso daí? Quando ter 3 métodos diferentes, se eu tivesse 10 propriedades, eu ia ter 10 métodos diferentes? Faz sentido isso? Não, né? Então, como é que a gente poderia fazer para eu ter um método só? Poderia fazer assim, ó. Struct moeda velho, sei lá. E aí eu diria que a minha moeda, ela vai ter um valor, a minha moeda vai ter um volume, a minha moeda vai ter, por exemplo, um nome. Entendeu? E aí o meu get, ao invés de retornar só o valor, eu poderia pedir para retornar as propriedades da moeda, né? Então, olha como fica mais simples aí. Se a minha moeda for uma moeda ponto M5, eu retornaria o quê? Qual é o valor da M5? 5. Qual é o volume da M5? 1. E qual é o nome da M5? M5. Mais simples, né? Se eu fosse agora para M10, aí eu retornaria o quê? 10, volume 2, nome M10. Professor, e essas chaves? Essas chaves é o tipo de construção default, por exemplo, da moeda. Vai construir aqui na sequência, né? A chaves entende o tipo de retorno e já monta a estrutura dentro do tipo de retorno. Só que isso aqui é feio ainda, não é assim que se faz. Vocês já ouviram falar de mapa? Vocês sabem o que é um mapa? Um dicionário. Já viram, né? Então, vocês estão vendo que a gente está fazendo um mapeamento.
a gente está indo de um elemento para outro elemento, tá vendo? Um elemento para outro elemento. Sempre. Esse é o ponto de entrada e esse daqui é o ponto de saída. Então, eu estou fazendo uma conversão de um para o outro. Em todas as linguagens, tem um tipo de dado, tá? Vou dar aqui só alguns exemplos, tá? Em todas as linguagens, tem um tipo de dado que é chamado de mapa. No Python é o dicionário. Por exemplo, em JavaScript, o teu mapa, ele seria um map. Tá vendo? E como é que funciona o map diferente do vetor? Enquanto o vetor você pensa em posições, posição 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, no mapa você pensa em rótulos. Você coloca algo dentro do mapa e rotula ele. Por exemplo, eu poderia dizer, eu vou por exemplo, dar valor para os nomes. Qual é o valor da string 1? Eu vou dizer que é 1. Então, para a string 1, eu vou colocar o valor 1. Para a string 2, eu vou colocar o valor 2. Para a string 3, eu vou colocar o valor 3. Será que ele sabe? Será que ele tem o 1? Sim, ele tem o 1. Eu pergunto para ele, qual é o valor de 1? Ele vai dizer o quê? Perdão. Qual é o valor de 1? Ele vai dizer o quê? É 1. Você vê que eu não estou indexando com, por exemplo, será que ele sabe o que é um one? Não. Eu ensinei para ele o que é one? Não. Eu poderia dizer para ele, ei, mano, one também vale 1. Será que ele sabe o que é um two? Não. Porque eu não rotulei, eu não coloquei lá no rótulo, na chave de acesso, para ele entender o que é to. Então a gente consegue enxergar que um mapa, ele é uma relação de pares, onde um é a chave e o outro é o valor. Então eu tenho que o meu M tem todas essas entradas. Tem 4 entradas. 1, 2, 3, 1. Eu poderia ter qualquer string como entrada e qualquer inteiro como saída. O que é que ele está fazendo? Guardando uma relação entre chave e valor. Isso seria assim no JavaScript, no Python seria assim. Então eu diria que o meu one vale 1, o meu two vale 2. Se eu perguntar para ele quanto é que vale two, ele vai me dizer que vale 2. É a mesma lógica, vocês estão vendo? Ao invés de acessar pensando em índices, eu penso em chaves. Legal, né? E aí, com isso, ó, como o nosso código muda, ao invés de fazer isso daqui, eu poderia dizer que eu vou ter um mapeamento. Um mapeamento que vai me mapear de quê? De string não, né? De moeda, não é assim? Eu vou de moeda para o quê? Uma moeda própria. E aí, quais são os valores que ele possui? Aqui está dizendo que eu não tenho map, né? Quais são os valores que ele possui? O primeiro vai ser moeda M5, vai me jogar para 5 de valor, 1 de volume e o nome M5, perdão, M5. Qual é o próximo? Moeda M10 vai me ter 10 de valor, 2 de tamanho, M10. Tá vendo como vai ficando mais organizadozinho, mais legível? Aí aqui eu não precisaria de 1 milhão de ifs e elses. Então no final eu retornaria M na posição what? E se eu tivesse mais 500 elementos, moeda, o meu M25
25 de valor, 3 de volume, M25. Será que eu posso colocar só M50? Nem sei. Ah, ele aceita só porque estou dentro do escopo. Que bocó, dá 0 para ele. Aqui é 50 de valor, 4 de e M50. Diz. É pra que botar essa moeda e os colchetes, o vetor. Isso daqui. Não, embaixo, o vetor da nossa. Tá, aqui eu tô, porque aqui ele pergunta qual é o valor dessa moeda aqui que eu tô te dando. Aí ele vai fazer a pesquisa no mapa, se vai ser M5, M10, M25 ou M50, e vai retornar o valor correspondente. Isso daqui é o acesso. Ele usa esse modelo de acesso, que equivaleria a eu fazer um m.et, né? Procura no meu mapa a chave, se é M5, M10, M25, M50, e retorna o valor correspondente. Entendeu? Que no JavaScript a gente escrevia como get. No JavaScript ou no Java, a gente constrói através do set e pega através do get. No Python e no C++, por exemplo, você tem a inserção destrutiva. Então você insere através do colchete. Se não tem, você insere. Se tem, você acessa. E você pega também através do colchete. Então, no C++ e no Python, você faz isso daqui, ó. M25 recebe tal coisa. Você já está escrevendo diretamente aqui para dentro. Exatamente. E se eu mandar escrever, por exemplo, no Cout, eu já pego o valor diretamente aqui. Isso, por exemplo, na linguagem como C++ ou Python, que você tem acesso direto. JavaScript ou Java, que você é tudo através de método, aí você teria que fazer a alteração através de um set e a obtenção através de um get. Então aqui, ao invés de você fazer assim diretamente, você teria que fazer m.set, m25 vai ser tal coisa. E aqui você teria que fazer o get do M25. Entendeu? Então, isso daqui já é pegando o valor que eu coloquei dentro, né? Moeda. Então, ele já entra dentro do map, já pega o valor e já retorna. Isso daqui que eu estou fazendo é exatamente o que vocês veem naquele finalzinho lá da invocação da main. Sabe aquela chamada que tem um monte de linhazinha? Aquilo ali é socando dentro do mapa o nome da chamada e a função que vai ser executada. Ali, ó, que vocês têm assim, né? Cadê? Carro, né? Ó. Tá vendo aqui? Isso daqui é um mapa. Vocês não estão vendo porque está escondido. O mapa, ele usa uma string como chave e para essa chave, para a string, ele guarda uma função. Qual é a função que eu estou colocando vinculada a essa string? É essa função. Lembra que a gente falou de função lambda? Pronto. É uma função que enxerga todo o escopo. Por que ela precisa enxergar o escopo? Porque ele precisa ver o carro. E porque ele precisa ver os parâmetros. E aí, através dessa função, a main consegue rodar essa função. Olha como é a mesma coisa em JavaScript, ó. Tá vendo aqui? Eu tenho um mapa que vai mapear de string para função. Ó, o set aqui, ó. Eu coloco um set e vinculo na string enter qual ação? car.enter. A mesma coisa. O que é que muda? Só a diferença de linguagem. Que, por exemplo, no JavaScript, como você sempre tem acesso ao escopo inteiro, eu não tenho operador de resolução de escopo, né? Mas é a mesma coisa. Oi. É só para ficar alinhado. É só para ficar alinhadozinho, bonitinho. Legal, pessoal. Foi muita coisa hoje, né?
Então, vou dar um tempo para vocês digerirem. Quem quiser começar a fazer o porquinho e o Tamagotchi pode ir começando a fazer, mas vai ser assim, ó, toda semana é projeto novo. Se você deixar emendar com sei lá, o carro que tinha para fazer, mais Tamagotchi e porquinho, por exemplo, se você faltar amanhã, vão ser 3. O carro, o Tamagotchi e o porquinho. E semana que vem já tem mais grafite. E na outra semana vai ter mais a bodega, entendeu? E vai ser assim até o final do semestre. Então, assim, não são projetos compridos, 2, 3 horinhas, mas não deixa acumular, que senão fica... Porque você vê que não é só o tempo do projeto. Por exemplo, o cara que perde uma aula dessa, que já tem um monte de conceito, tanto conceito de O quanto conceito de linguagem, mapa, isso e aquilo outro, e vai tentar fazer o projeto sem assistir a aula gravada, vai ter muita facilidade ou muita dificuldade. Aí você nunca engode, vai saber nem para onde vai. Por quê? Porque a disciplina é modelada baseado nos projetos. Só que você não consegue fazer os projetos sem a aula. Então, assim, você assistiu a aula, entendeu direitinho, começou em sala, o projeto flui e a disciplina é moleza. Você perdeu a aula, não viu a aula gravada e aí bola de neve não faz nem a pau. Então a gente se vê amanhã. Deus abençoe. Vão em paz.